Hoje eu vou apresentar uma análise do filme Entre os Muros da Escola e discutir seus aspectos pedagógicos e éticos e a prática docente em física, fazendo uma relação, com a prática docente em física e também os aprendizados que a gente pode tentar tirar dessa obra. Então, Entre les Murs, do título original, ou Entre os Muros da Escola, na verdade é uma autobiografia escrita por François Bourgodeau e teve sua adaptação para o cinema em 2008. O livro foi publicado em 2006, mas 2 anos depois ele foi adaptado para o cinema por Laurent Cantet, o próprio François Bourgodeau, que inclusive é o personagem principal, é o personagem do professor, e Robin Campillo. Ele é ambientado numa escola pública, multicultural. Ele mostra a tensão constante entre ensinar conteúdos e ter que lidar com as desigualdades sociais. Mostra também a realidade de choques culturais, os conflitos, limites éticos. E o foco mesmo é no cotidiano, o cotidiano real, nada idealizado, que mostra a complexidade do trabalho docente. Então, os aspectos pedagógicos. Entre eles, a gente pode destacar a comunicação um pouco empática em certos momentos, como acontece quando as alunas levam coisas que não deveriam para dentro da sala e acaba gerando um conflito entre o professor e os alunos, a falta de clareza nos limites e nas regras, ou seja, é como se a escola se tornasse uma terra sem lei, às vezes, E aí tem aqueles conflitos do que eu posso, o que eu não posso fazer, o que eu posso, o que eu não posso dizer, e aí acaba gerando ali um atrito. A dificuldade entre manejar os conflitos, às vezes é bem difícil de você ponderar e tirar ali o seu lado emocional do momento e olhar com, não frieza, mas com uma certa distância, uma certa delimitação. O distanciamento entre os professores e alunos, aquela dificuldade em se achegar não no contexto, mas na realidade deles, e se aproximar, sempre mantendo o limite, isso é muito difícil. E o conteúdo descontextualizado em alguns momentos, que é quando é destacado principalmente pelos momentos em que as alunas, por exemplo, pedem professor trazer nomes diferentes, de lugares diferentes, de lugares que eles conhecem, nomes que eles conhecem, ou no momento em que ele vai dar um exemplo lá e escreve, vai fazer uma frase, fala sobre hambúrguer, aí o menino, tem um menino que não pode comer carne, e aí ele já acha meio estranho, meio ruim. Então, ele mostra assim o professor tentando construir uma aula dialogada, trazendo experiências dos estudantes para o conteúdo, pelo menos tentando trazer as experiências deles para o conteúdo. E mesmo com atritos, sempre há a intenção de formar ali cidadãos críticos e capazes de se expressar. Às vezes eles até ficam um pouco impelidos assim e acabam dizendo que a vida deles não é tão interessante, ou até acaba tendo uma um certo ciúminho. Eu queria ter trazido algumas cenas aqui para ilustrar, e mostrar as partes que eu tô dizendo, mas eu não consegui acessar ali no Drive, então eu acabei assistindo por um site que eu acho que é russo, não tenho certeza. É russo ou é lá pra... acho que é russo mesmo. Eu não sei como lá tinha o filme traduzido em português e eu consegui assistir por ali, porque senão eu também não teria conseguido. Não sei o que aconteceu, no meu computador não tava abrindo. Ele abria, na verdade, só que ele falava que tava com AVI prejudicado, alguma coisa assim. E aí eu não consegui abrir aqui. Mas, enfim. Então tem aquele momento em que tem assim um ciúminho, e tem um momento em que um menino ele pede, para cada um fazer sua autobiografia e pede para alguns lerem ali na aula sobre o que eles escreveram. E aí quando chega na parte do japonês, japonês, não, acho que é chinês,
E aí ele fala, ai, muito bom isso que você escreveu. Aí o lá de trás fala, ai, claro, tudo que ele escreve você acha bom, mas se a gente tá sempre faltando alguma coisa, tá sempre incompleto, ou seja, nunca tá bom. E aí, então eu achei interessante isso, porque sempre acontece mesmo. Eu mesma já passei por isso, de achar que alguns alunos eram mais favoritos porque conseguiam se desenvolver melhor. Mas agora, vendo por outro lado, eu sei que não é bem assim. Mas acontece. Então, ele também mostra essas falhas reais, né, da comunicação atravessada, momentos de impaciência, falta de planejamento, estratégias diferenciadas. E isso revela o quanto o professor precisa, né, de preparo emocional, preparo metodológico, de uma preparação até relacional para saber lidar com o outro, falar assim uma linguagem mais próxima, ou ser mais empático. E nos aspectos éticos a gente pode destacar o uso de linguagem inadequada pelo professor, que acontece naquele momento em que ele acaba xingando as alunas, e às vezes até, se eu pudesse, eu teria destacado alguns momentos em que eu achei ele um pouco grosso, assim, com a turma. Eu sei que é um filme já, não é tão antigo, né, de 2008 não é tão antigo, mas ele teve, assim, um tratamento com os alunos que às vezes eu achei um pouco rude, um pouco grosseiro, mas às vezes sou eu também que sou sensível demais, não sei. Mas o foco principal mesmo é naquele momento em que ele acaba xingando as alunas e aí ele acaba se defendendo, falando que pra ele aquilo não é exatamente o que elas entenderam, mas acaba gerando um conflito, um atrito entre eles, até acaba dando em confusão. E é um exemplo maravilhoso. Quer dizer, não é maravilhoso, né? Mas é um exemplo muito bom. Também a exposição excessiva de alunos, a falha na mediação de conflitos, que é aquele momento, né, exatamente esse também, que ele tenta remediar, tenta contornar, os alunos acabam trazendo um kikiki dentro da sala de aula e ele acaba tentando contornar, mas no fim acaba deixando a emoção tomar conta, se desequilibra e vai embora. E deu no que deu. Tem os julgamentos precipitados também, eles começam a entender coisas que não são exatamente como são. E a dificuldade em separar a vida pessoal e profissional, que realmente é bem difícil, principalmente a questão emocional, né? Então, o filme mostra exatamente isso, falhas reais, né? Comunicação atravessada, momentos de impaciência, falta de planejamento, de estratégias diferentes, no caso. E isso mostra o quanto o professor precisa de preparo emocional, de um preparo no método, né? Precisa de métodos diferentes. E também um preparo até relacional, para saber lidar, para saber conversar, para saber chegar. E ter ali um acordo que seja bom para ambas as partes. Então, eticamente, o filme encara momentos controversos. O professor, ele acaba usando termos inadequados, né? Ele perde o controle, toma decisões impulsivas e isso acaba gerando uma série de consequências, tanto para ele quanto para os estudantes. E isso ajuda a gente a refletir sobre nossa postura como professor, né, como docente, a questão da neutralidade, que eu acho isso muito difícil, até porque eu sou muito emotiva, sou muito sensível e eu tenho muita dificuldade com neutralidade. Eu acho que com provocações talvez eu não revidaria, no caso como aconteceu com ele, mas eu acabaria tomando dores e eu acho que eu ficaria muito deprimida na minha casa. Eu poderia até às vezes, não sei, sair pra chorar ou acabar chorando na frente deles, o que eu acho muito ruim também. Mas eu acho muito difícil essa questão da neutralidade, do limite. E questões também sobre respeito e a responsabilidade em si. É uma responsabilidade muito grande e é realmente um desafio conseguir equilibrar tudo, né? Entre lecionar, dar o conteúdo e apartar conflitos que já geram entre eles, né? Já são gerados entre eles,
no comum mesmo, eles já se atritam, já tem conflitos ali. E ainda quando é com o professor, relacionando ao professor, aí fica mais complicado ainda. Então, eu achei assim... foi uma ilustração muito boa. E a relação com a física, né? Dentro da docência em física, a gente também encontra desafios que são semelhantes a todas as matérias, semelhantes a todos os conteúdos que são dados em sala de aula, que são os desafios de engajar os estudantes em conteúdos abstratos. Isso eu acho que é matemática. Tudo que envolve matemática, eu acredito que seja uma das maiores dificuldades de trazer, né, assim, uma aproximação. A importância de contextualizar os conceitos, o que eu acho muito difícil. Às vezes é bem fácil na física, né, conceitualmente. Mas quando a gente envolve matemática, parece que o negócio fica um pouco mais complicado. Porque mesmo a questão, quando a gente vai falar, por exemplo, de um vetor, é muito difícil de tentar ilustrar isso ou até mostrar de alguma forma que seja representativa para eles, que seja significativo. Então, eu acho bem complicado. É a necessidade de uma linguagem acessível. Às vezes a gente tem que trocar algumas palavras, tirar dos termos técnicos, dos termos científicos, porque tem gente que não é muito acostumado ou que, né, às vezes não faz muito sentido. Então, às vezes tem que sempre estar adaptando. Turmas heterogêneas, né, com níveis diferentes de aprendizagem, às vezes tem um que é mais rápido, o outro que é mais devagar. São duas formas de pensar, né? E a gente tem que ponderar entre um e outro, tem que estar equilibrando. Não correr demais, mas também não deixar aquele que pega rápido desanimar. E é realmente se tornar um equilibrista. Eu acho, olha, depois que eu comecei a licenciatura, eu comecei a olhar para os meus professores do passado e do presente com outros olhos. Porque fica assim, eles são realmente heróis, são... Uau! E o papel na experimentação, né? Como mediador do diálogo. Na física, eu acredito que seja um pouco mais... Não é tanto em todas as especificidades, não especificidades, né? Mas em todas as caixinhas, em todas as áreas dentro da física. Mas existem muitas plataformas, muitas não, acho que eu exagerei aqui. Mas existem já a plataforma como o PET, que a gente já conhece. Existe também aquele do GeoGebra, que ajuda a ilustrar muito bem. E também tem os experimentos de baixo custo, que pelo menos um ou dois, ou até um pouco mais de cada área a gente consegue. Tanto de ótica, elétrica, a gente sempre acha alguma coisa. Tem canais também como o Manual do Mundo, que ajuda pra caramba também. Então, acredito que na física, na química, seja um pouco mais explorado, assim, o lado da experimentação. Eu acho que a gente encontra um pouco mais do que em outras áreas. Por exemplo, eu acho complicado ter uma experimentação de matemática. Não sei, eu pelo menos não consigo imaginar uma coisa visual, uma coisa que seja tangível, assim, uma coisa, né, palpável de matemática ou de biologia, sim, também consigo. Mas matemática ou literatura, como é o caso do professor do filme, eu acho que é algo mais... Pra mim, eu vejo como algo um pouco mais dificultado. Tem aquele momento em que eles falam que pra que a gente precisa aprender esses termos ou essa forma de se falar, se hoje em dia ninguém fala desse jeito, se hoje em dia a gente, né, já tem o nosso dialeto aqui, ninguém fala formalzinho dessa maneira. E aí eles acabam falando que é uma linguagem burguesa, uma linguagem de burguesinho. Então eu acho um pouco mais complicado. Por outro lado também, a física ela é sempre percebida como difícil, assim, né? Ela sempre... as pessoas sempre olham pra física e já imaginam um monte de contas. Nossa, eu tô cansada de ouvir gente que fala: meu Deus, você faz física, meu Deus, como é que você consegue, como é que você aguenta? E aí elas não conseguem entender que física é uma coisa e a matemática que descreve a física é outra.
E aí elas já acabam se assustando e já ficam já meio um pouco negativas. Então, eu entendo que qualquer comentário, né, desmotivador, seja numa aula ou em algum lugar assim, já causa um impacto maior, porque ele já vem olhando para a física como algo difícil, já vem já olhando como assim, nossa, eu não tenho capacidade para entender isso, eu não entendo matemática, como é que eu vou entender física? Que acho que física é uma coisa muito superior à matemática às vezes. Então é interessante que o filme mostre como uma palavra mal colocada também, né, pode afastar os alunos. E dentro da física, a gente precisa de muito cuidado também, porque para ele na literatura já estava difícil. Então, envolver a física, ela envolve conceitos que envolvem imaginação, envolve a criatividade. E tem muitas pessoas que às vezes têm dificuldade, tá, no imaginário, dificuldade em abstração. Então, é importante que a gente saiba acolher as dúvidas, promover tentativas e erros antes ou durante as aulas e manter um ambiente seguro, tentar sempre manter um ambiente seguro e o mais respeitoso possível. Aprendendo, né? A gente, nossa, é muita reflexão que dá pra tirar e muita correlação com a realidade, porque por mais que seja um filme de 2008, as coisas ainda não mudaram, as coisas ainda são muito semelhantes, se não idênticas, ao que ainda eram anos atrás. E dentre as relações, a ética, a nossa reflexão, a gente consegue tirar que a docência é um processo relacional complexo. É um processo relacional e muito complexo. Ensinar, o ato de ensinar, ele não é só transmitir o conteúdo, né? Ele é também construir relações. Então, a comunicação também é central no processo educativo. Os conflitos, eles são inerentes à escola e exigem postura ética, isso é muito importante. E a prática docente demanda reflexão contínua, isso a gente sempre ouve desde o início do curso, se eu não me engano. Eu me lembro sempre dos professores sempre falando que não é só estar sempre correndo atrás de cursos, de atualizações, mas também de estar sempre refletindo sobre a nossa postura, sobre o que a gente está fazendo, o nosso trabalho, né? Como a gente está desenvolvendo esse trabalho, como está a nossa relação com a gente mesma e com os alunos, com os colegas, né? Os nossos pares. E tá sempre se avaliando, reavaliando, para estar melhorando, para estar em contínuo desenvolvimento. O professor nunca para de se desenvolver, né? Ele nunca chega no estágio final. Não existe o médio, o avançado. É contínuo. Então, além de não ser só transmitir conteúdo, né? É também construir relações e também compreender que cada aluno carrega suas próprias histórias, suas próprias dores, suas próprias culturas e expectativas que são, na maioria, sempre muito diferentes umas das outras. E o professor, ele, mesmo sendo imperfeito, ele precisa, né, estar sempre disposto a refletir e a ajustar. E tanto aprender também com cada situação que acaba ocorrendo, que acaba trazida para dentro da sala ou até para fora também, como aconteceu lá, né, que não ficou só dentro da sala, o burburinho se espalhou pela escola inteira e ele teve que lidar com aquilo. E até que ele encontrou uma boa maneira de lidar com aquilo, sendo... A princípio ele não quis ser honesto, né, e colocar lá no relatório, mas depois a pedido do diretor ele colocou. E também ele foi lá e conversou diretamente com os alunos. E isso eu achei interessante, porque da mesma forma como ele gerou aquele conflito, ele também tentou apaziguar, ele também tentou se fazer entender e assim, não houve um pedido de desculpas, o que eu achei um pouco errado, mas a maneira dele, ele tentou remediar aquela situação, tentou contornar e ao que tudo deu a entender, deu certo. Não foi legal, né, que um aluno teve que sair da escola, mas o que é também eu queria muito entender o que acontecia, eu acho que algo que me fez refletir, esse filme me fez refletir é que
Seria muito bom se dentro de toda a instituição houvessem 2 psicólogos. Um psicólogo para falar, né, para cuidar. E ter ali um momento para os professores e também um que ficasse para os alunos. Porque parece que eu não sei se era tanto conflitos emocionais ou relacionais dele com a família dele, mas pareceu que ele também estava triste de sair da escola, mas ele não queria falar, ele não conseguia falar, ele não conseguia se expressar, não conseguia colocar ali as emoções dele para fora, como ele se sentia, o que ele. E perguntaram para ele. Eu acharia injusto se só tivessem dado ali um veredito, né, de não, ele não serve mais, não que não sirva mais, né, digo assim, que ele não tenha se adaptado bem à escola e aí pronto, acabou. Não, eles tentaram conversar, eles tentaram remediar, tentaram ver o lado dele, mas mesmo assim ele não falou, ele não quis. E isso me faz pensar que talvez ele estivesse com um conflito muito maior dentro dele e, não sei, com feridas que simplesmente impediram ele de tentar. Então, olhando para a docência com mais humanidade, né? O que a gente pode concluir é que a docência ela envolve equilibrar o conteúdo, a comunicação e as relações de sala de aula, que é exatamente o que a gente já vinha falando até agora. Ele evidencia, né, como escolhas do professor impactam o ambiente de aprendizagem e no ensino de física reforça a necessidade da clareza, do acolhimento e da contextualização. Então, a conclusão que a gente pode tirar é que a prática docente ela exige muita responsabilidade profissional e constante reflexão. Acho que não só responsabilidade profissional, né? Mas é uma responsabilidade, acho que em todos os aspectos, porque a gente não tá lidando assim com. São pessoas, né? São pessoas lidando com pessoas, embora sejam idades diferentes, nós somos todos seres humanos. Somos todos seres emotivos, somos todos seres com nossas razões, com nossas intenções e muitas não escolhem estar onde estão, mas apesar de o destino unir a gente, né, numa sala de aula com aquelas pessoas específicas, existe um propósito, existe uma razão. Independente das crenças, independente do que seja, a gente tá ali por algum propósito. E quanto mais respeito, quanto mais carinho, quanto mais união, quanto mais empatia a gente conseguir gerar entre si, eu acho que é o caminho para pelo menos uma tentativa de pessoas melhores, né? Como diz Paulo Freire, pessoas, a gente, né? Educação não muda o mundo, mas muda pessoas, e pessoas mudam o mundo. Então é uma tentativa de tornar as pessoas um pouco melhores no futuro, no presente também, né? No presente e no futuro. E assim, quem sabe um dia a gente consiga um mundo mesmo, um mundo com mais pessoas melhores, um mundo melhor. E é isso. Eu agradeço. Obrigada.